começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Vamos lá, boa noite, queridos amigos e amigas. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Como diriam os meus conterrâneos, a rocha que estamos no playoff. O playoff tá pegando fogo, meus queridos. Meus amigos Gabriel Spangaro e Michel Braga estão mais uma vez comigo aqui, Rafael Medeiros, neste episódio em que vamos passar rapidamente pela segunda semana praticamente aí de playoffs, falando o que aconteceu nessa segunda semana. E eu vou começar já, como sempre, o Ed 3, um podcast musical também. Vamos começar com a famosa música Diga Onde Você Vai, que eu vou varrendo, porque houve varrida nessa primeira rodada, né? Esse primeiro round, como dizem os americanos, de playoffs. O Brooklyn Nets foi exterminado, não foi nem varrido pelo Boston Celtics, um dos times que era um dos favoritos ao título, foi extremamente, foi facilmente vencido aí pela grande franquia, pelo grande time do Celtics. Gabriel Spangaro, Michel Braga, muito boa noite. Estamos gravando no dia 27 de abril, uma quarta-feira, como bem me lembrou Gabriel, antes de entrarmos no ar. O que falar dessa série, deste Boston que está, assim como o Suns, acho que ano passado, arrebatou os nossos corações, o Boston começa a arrebatar nossos corações com este basquete envolvente, inebriante, sedutor. Primeiro eu queria destacar que você, mais versado do que Tadeu Schmidt, Thiago Leifert e Pedro Bial juntos, inova a cada semana no discursinho de abertura aqui. Eu defendo Rafael Medeiros para próximo apresentador do Big Brother, aí quando o Tadeu Schmidt achar que já deu para ele. Não, e vai ter Nossa, Mano Mixer no Big Brother também, né? Que teve um episódio que ele falou que vai soltar candidatura lá. Imagina eu cantando lá, se você soubesse quem você é, junto com o Paulo Ricardo. Tá. Falar nisso, né? A gente nem comentou a notícia mais importante dessa semana, que não surpreendeu ninguém, mas Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, o BBB mais flopado da história dos Achei BBBs. que você ia falar do Corinthians ganhando do Boca. Não, essa aí também, né? Putz, como eu queria estar na arena. Mas, Mano Mix, eu lhe interrompi, viu? Mil desculpas. Bora. Qual era a pergunta mesmo? O que falar de Boston Celtics e Brooklyn Olha Nets? só, realmente, essa varrida vergonhosa, né? Gente, eu vou... Sim. O Brooklyn Nets paga, não por esses 4 jogos, apesar dele ter ficado aquém do que se esperava dele, ele não paga por esses 4 jogos e paga sim pela temporada pífia que ele fez, considerando o elenco que ele tinha, que passou por vários problemas. Kevin Durant por contusões, Kyrie Irving por ser Kyrie Irving, por ser ele. De falar qualquer outra coisa que todo mundo sabe aí o que aconteceu aí na questão da vacinação. Um total despropósito e falta de senso coletivo, né? Então, enfim, mas não vamos entrar nessa aqui. E James Harden, sendo James Harden também, se a gente for parar para pensar aqui, que ele quer ficar com a bola para ele quer estar bem, ele quer ser campeão, sem precisar se esforçar tanto assim, e pouco coletivismo, e aí trouxeram Ben Simmons, que não jogou, enfim. As grandes estrelas todas, quando a gente olha para a temporada, por razões diferentes, ficaram devendo. O que eu mais acho desculpável foi o Kevin Durant, que a maior parte do tempo ele sofreu por contusões, por problemas físicos que, querendo ou não, fogem ao controle do jogador na maior parte do tempo. E aí, por conta disso, precisou jogar play-in, precisou, para se classificar ali, foi na Bacia das Almas, entrando em 7º, pegou o segundo colocado, que, para piorar, em vários momentos na conferência,
A gente teve alternâncias de posições e em alguns momentos o segundo colocado nem era tão forte assim. Por exemplo, se o Nets pega o Heat, que foi o primeiro, eu acho que o Nets teria mais chance, não digo que passaria, mas teria mais chances do que com o Celtics. Acho que talvez por conta do momento tenha pego o time mais forte da conferência no momento, o Boston Celtics. E apesar do 4-0, reparem que, se eu não me engano, o jogo que teve a maior diferença teve 7 pontos de diferença. A gente teve um jogo de 1 ponto, depois a gente até olha aqui, enfim, mas todos os jogos próximos. A única coisa que aí definitivamente pesa pra gente dizer, putz, mas poderia ter uma sorte melhor, o Brooklyn Nets. Se o Durant e o Kyrie tivessem sido mais decisivos, e aí eu nem diria que eles jogaram mal o tempo todo, mas dado o que a gente espera deles, foi menos do que a gente espera deles. Se eles tivessem jogado mais, talvez houvesse alguma chance, mas assim, assistindo jogos, a impressão que passou o tempo todo é que o Nets estava jogando no limite, tentando de todas as maneiras, enquanto o Celtics estava jogando, não tranquilamente, mas o Celtics estava jogando sendo o Celtics, sendo o tempo todo executando o que o time foi treinado para fazer, e está muito bem treinado, muito bem preparado, então ele estava jogando o basquete que ele sabe jogar. O Nets estava tentando achar uma coisa que o Nets não tinha para oferecer. E não deu, né? 4-0, tem muito que refletir lá no time de New York. Mano, Mix, corroborando esse seu ponto sobre as diferenças nos placares, foi a segunda varrida da história da NBA com a menor diferença entre os 4 jogos acumulados da história da liga. Foi uma diferença acumulada de 18 pontos somente nos 4 jogos. Se fosse fazer uma média burra aqui, 4,5 pontos de diferença por jogo, praticamente. Ou seja, apesar da varrida, uma série, em teoria, bem equilibrada em todos os seus jogos. A outra série, agora não me lembro qual foram os 2 times, mas foi uma diferença de apenas 16 pontos no acumulado. Então, fica aí corroborando seu ponto sobre o equilíbrio, apesar da varrida. Eu acho que esse ponto do Mano Mix acaba chovendo no molhado, né? Todas as dificuldades que o Brooklyn Nets teve, que a gente comentou ao longo de todos os episódios ao longo dessa temporada toda, né? Mas apesar dessa varrida, foi o único time que não ganhou um jogo, foi o único time que perdeu do 4-0 mesmo. Mas, pô, a gente começou uma temporada com o Brooklyn Nets sendo um favorito, pô, tinha James Harden, o papel tava muito lindo. Foi para play-in. Ainda assim, a gente tinha muita gente considerando o Brooklyn Nets como favorito. Então, tipo, apesar de chegar como lá no play-in, chegar em 7º, também era um dos favoritos no papel, né? Mas que vocês trouxeram aí, parece que estava uma exaustão muito grande, né, do Nets. O Kevin Durant absurdamente marcado ali pelo Tatum, ou por qualquer jogador do Boston que foi trocado lá, que estava marcando o Durant, conseguia marcar ele. E dava para ver, se eu não me engano, foi no jogo 3, cara, que um jogador no nível de Kevin Durant errou 2 lances livres. Não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma coisa que você espera de um jogador do nível do Durant. Esperaríamos que talvez se o Kyrie tivesse o mesmo desempenho que ele teve no primeiro jogo, com 39 pontos, 38 pontos, poderia ter dado alguma diferença? Poderia, mas foi um trabalho excepcional do Boston, anulando aí o time do Nets nessa temporada, cara. Veio nessa consistência a temporada toda e manteve aí esse mesmo nível, muito bem treinado, como o Mano Mixel trouxe aqui, cara. Foi muito merecido, cara, muito merecido mesmo o Boston ter passado. A única coisa que eu lamento é que, se o chaveamento fosse outro, talvez os dois passassem, talvez nós tivéssemos semifinais, eventualmente finais, mais interessantes. Porque eu acho que o time do Brooklyn vinha crescendo, vinha começando a se acertar. Eu acho que a saída do James Harden, mesmo não tendo o Ben Simmons ali, ela foi benéfica para o Brooklyn no conjunto. Acho que o Durant vinha melhorando, o Kyrie vinha sendo importante, o próprio Seth Curry vinha sendo importante lá com as bolinhas de 3 dele. Acho que se tivesse mais tempo para ir para uma semifinal, para ir para uma final de conferência, eventualmente,
talvez com o Ben Simmons entrando, vai saber como o Ben Simmons vai entrar, né? Mas enfim, a gente poderia ter um Celtics e Nets, que eu acho que seria um playoff totalmente digno de uma final de conferência, com um Nets mais preparado, e aí talvez não fosse uma varrida. Acho que o Celtics ainda seria favorito. Não daria tempo para melhorar tanto assim o time, mas acho que seria outra série, seria ainda mais competitivo. Eu queria destacar, assim, eu entendo todos esses pontos que vocês trouxeram do Nets, mas eu acho que eu queria destacar o lado positivo do Celtics. Eu acho que o trabalho do Udoka é muito, muito, muito bem feito. Eu estava comentando com o Gabriel antes da gente gravar aqui, o quanto, assim, a defesa do Celtics é uma defesa que qualquer jogador marca qualquer posição. Ao contrário do que o Kevin Durant sempre teve na carreira e sempre teve na maioria dos confrontos dessa temporada, não era uma defesa que dobrava nele. Isso, né, a dobra acabava muitas vezes criando espaço para outros jogadores mais livres. Exemplo, a defesa do Miami Heat é uma defesa que dobra mais, que sufoca mais com uma marcação dupla. E foi o que o Celtics não fez. O Celtics não tinha pudor nenhum de trocar a marcação e botar o Pritchard para marcar o Kevin Durant, o Jaylen Brown para marcar o Kevin Durant, o Jason Tatum, o Al Horford, qualquer um dos jogadores do Celtics marcava qualquer jogador do Nets, independente da estatura, tamanho, altura, habilidade e assim por diante. Então, acho que tem uma beleza nessa defesa montada pelo Boston, que acho que a gente vai ter uma grande prova se confirmando tudo, né, de um confronto agora Boston e Bucks, né, Celtics e Bucks, do quanto essa defesa é a prova de falhas, do quanto essa defesa ela é a prova de qualquer jogador realmente. Porque a sensação que eu tenho, né, o Celtics depois da parada do All-Star, depois da virada do ano, ele é, em números, o melhor time, é a melhor campanha da NBA. Ponto. Se a temporada tivesse começado em janeiro, o Boston Celtics teria sido a melhor campanha da NBA, melhor do que o Phoenix Suns, inclusive. Né? Ou seja, é um time que vem numa ascendência muito grande desde o começo do ano, desde os últimos 4 meses, e que nessa série, como você bem trouxe, Mano Mix, com um time que vinha crescendo, como era o Boston, como era o Brooklyn, desculpa, com 2 grandes estrelas, cara, mostrou, na minha visão, inabalável. Em momento nenhum da série, você acredita, por mais que as diferenças de pontos foram pequenas entre os jogos, você não acreditava que o Boston ia deixar o jogo escapar, né? Eu acho que tem um ponto de mentalidade um pouco de time de campeão, você vê, né, o quanto o Marcus Smart também é um cara que foi preponderante nessa série em momentos muito decisivos, com bolas às vezes inimagináveis. Eu lembro do jogo 3, que ele joga uma bandeja de mão esquerda caindo quase, né, ali quando o Brooklyn já estava próximo de chegar no placar. Então, eu acho que, na minha visão, acho que as virtudes do Celtics nessa série e durante essa temporada, elas foram maiores até do que as falhas do Brooklyn. Acho que as falhas do Brooklyn foram, sim, problemas para o time ao longo da temporada inteira. Não fosse isso, esse time não teria entrado na 7ª colocação para os playoffs, não teria tido um confronto tão difícil numa primeira rodada. Mas, por outro lado, eu acho que o Celtics tem uma campanha, um jeito de jogar, uma forma de se defender que é muito, muito impressionante. A gente vai falar do Heat depois, mas esse time limitou muito o Brooklyn, caramba, limitou muito o Brooklyn e limitou principalmente o Kevin Durant a cometer erros que a gente nunca viu o Durant cometer em outros jogos durante a carreira dele inteira. Então, para mim, né, assim, quando a gente olha para trás, né, o Monty Williams foi o técnico do ano, né, provavelmente ainda não saiu, né? Não, Ele foi entre a votação dos técnicos. Isso, desculpa. Mas provavelmente vai ser pelo segundo ano seguido, vai ser o técnico do ano, desculpa.
Para mim, o Udoka faz um trabalho muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele tirou esse time de ser um dos times mais apáticos que a NBA tinha com o Brad Stevens para ser um dos times mais enérgicos, mais intensos e com uma defesa que é espetacular. Fala aí, mano, Mix. Primeiro ano do cara como técnico, né? Ironia do destino, até o ano passado, aliás, no ano passado mais especificamente, ele foi um técnico assistente do Brooklyn Nets, então talvez tenha até ajudado aí, porque ele conhecia muito bem ali várias das peças ali e conhecia bem a cabeça do Steve Nash também. Eu concordo, tá, Rafa? Acho que apesar de todos os problemas, quando a gente fala da série em si, é muito mais mérito do Boston Celtics do que de fato as deficiências do Nets que a gente sabe que existem, né? A minha lamentação, né, só para fechar aqui jogando um cenário hipotético, é que se o Nets tivesse tido um pouquinho mais de estabilidade, vamos usar essa palavra ao longo da temporada, tivesse conseguido mais meras 4 vitórias, ele teria sido o 5º colocado e não o 7º. E isso teria levado ele para um confronto com os Sixers. E eu acho que o Nets passaria pelos Sixers. E aí nós teríamos semifinais, Heat Nets de um lado, que ia ser um jogaço, e do outro lado, Celtics e Bucks, que não precisa nem falar, né? Para mim é o grande jogo desse lado da conferência e acho que é de onde sai o campeão. E uma eventual final, né, dos vencedores desses dois confrontos também seria um jogaço. Teremos grandes jogos mesmo assim, mas enfim, poderiam ser mais divertidos ainda. Boa. O ritmo aí de Boston e Brooklyn é um jogo de final de conferência, né, cara? Você não espera isso. Foi a novidade, né, da história dessa temporada. Um Brooklyn Nets lá embaixo, que você esperava que ele estava bem mais em cima, né? Com certeza. Meus amigos, são as ironias do destino. Agora, um ponto só, cara. Assim, acho que o Red Miller falou essa semana, e eu concordo muito com ele. Não dá para você assistir o seu time perdendo. E assim, eu acho que, na boa, o Ben Simmons, tinha cara, que pra entrar, né? mim, cara, mais do que entrar, cara, esse cara, na boa, assim, é muito, desculpa o termo, mas parece que é muito mimo, é um cara mimado, tipo, não. Caraca, velho, ele saiu do Philadelphia porque dizia que estava com problemas com a torcida, psicológica, assim por diante, e, pô, não queria mais, né, não queria mais jogar por tudo que aconteceu. Cara, ele foi para Nova York para, né, para sair dessa atmosfera, para mudar de ares, para aí agora, não, o meu problema nas costas é porque eu estou com um bloqueio Um bloqueio mental. Que tá... que acaba, pelo amor de Deus, cara. Não sei, talvez Pelo eles amor de quiseram Deus, assim, na minha poupar. visão, tá? Eu não sei, talvez eles quiseram poupar o Ben Simmons de novo desse caos psicológico aí, de entrar e perder e ficar mais um tempo, mais uma temporada inteira com esse mimo, igual você comentou. Não sei, mas eu também concordo. Pô, tá vendo seu time perder e você é um cara puta defensivo ali, poderia dar uma ajuda? Cara, entra. E vamos lá, né, gente? Eu acho que eu entendo a questão do psicológico, mas preservar num jogo 4 de playoff em que a O coisa jogo está é vida ou morte. e se é para falar de peso psicológico, ele vai ter muito peso psicológico por não ter jogado, Por não ter entrado. por não ter entrado. O que poderia ter acontecido se eu tivesse entrado? Era só ele fazer o favor de não Exatamente. passar debaixo da cesta de novo com a bola e passar para alguém que está fora do garrafão. E provavelmente ele não ia ter um peso psicológico, mesmo que o Nets fosse derrotado e que ele não conseguisse desenvolver um grande basquete. Assim, o cara tá voltando de uma longa ausência. Ninguém ia culpar o cara por não conseguir jogar o melhor basquete dele. Ele provavelmente seria minimamente respeitado por ter tentado ajudar o time dele. Enfim. Gente, a gente tem Joel Embiid jogando com praticamente um rompimento no tendão do polegar direito. A gente tem o Zach LaVine que estava jogando até agora, e acho que agora o Bulls meio que jogou a toalha, mas estava jogando até agora com uma lesão no joelho direito, sem conseguir andar
né, sem conseguir ter total mobilidade para fazer o que ele faz de melhor. A gente tem o Luka Doncic, que se recuperou igual um raio para poder jogar a série contra o Utah e ajudar o Dallas, porque ele sabia que era necessário. Você tem o próprio Robert Williams no Celtics, Boston. que também se recuperou rapidamente para poder voltar. Cara, e aí o cara não quer jogar pelo amor de Deus. Você pega ano passado o Antetokounmpo, né, cara, que teve uma lesão, pô, não foi simples aquela lesão no joelho, né, cara, voltou acho que em 2 jogos, né, pra jogar a final. Gente, isso separa grandes jogadores dos comuns, muito mais do que talento. Muito mais do que talento. É difícil você encontrar alguém que tenha sido extensivamente. Você pode gostar da pessoa, não, você pode achar a pessoa mau caráter, eventualmente. Eles existem, e muitas vezes eles são vitoriosos na vida, seja lá em que ramo for, né? Mas dificilmente alguém alcança sucesso sem um nível mínimo de força de vontade, foco, e ainda mais no esporte de maneira geral, né? Então, assim, esses muito... que vocês citaram, só tem outra mentalidade. Muito provavelmente seria o que Kobe e Michael Jordan fariam, por exemplo, se tivesse a mesma situação, né? Aí você foi até tipo longe demais, não dá nem para esperar tanto assim, entendeu? Mas concordo, ótimo. Esses caras aí, eles eram talentosíssimos, sem dúvida, mas eles se tornaram maiores do que caras que talvez tivessem tanto talento, ou quase tanto talento quanto eles, entre outras coisas, pela forma como eles encaravam os desafios deles. Para dar um exemplo do futebol, o Cristiano Ronaldo é um cara que ele supera muitos jogadores mais talentosos que ele, porque ele simplesmente é mais esforçado. Ponto. Então isso é muito impactante. De novo, você pode gostar ou não de todos esses caras que a gente falou, mas que eles fazem isso, eles fazem. Cara, e acho que a NBA ela tem histórias tão épicas de jogadores que foram para playoffs em condições totalmente adversas, cara. Eu tava lembrando aqui, o Isaiah Thomas jogando com o pé quebrado pelo Detroit Pistons e jogando uma série de playoffs ganhando. Né? O Willis Reed pelo New York Knicks, cara, do time campeão já lá da década de 70, no time no qual o Phil Jackson era jogador, inclusive, o cara entrou em quadra, jogou tipo 2 minutos só para mostrar que ele estava em quadra, derrubar uma mística que tinha e dizer assim, ó, estou aqui e desestabilizar o time adversário. Cara, assim, coisas que a gente vê e pô, hoje você fala assim, cara, esses caras ganham milhões a mais do que esses caras ganhavam. E parece que não quer ganhar, assim, pô, tá ali, beleza, tá muito confortável. Acho que vale pensar realmente o quanto o Ben Simmons, na minha opinião, é um jogador que mereceria ficar na liga, cara. Isso talvez não dessa forma tão drástica de nem ficar na liga, mas o quanto ele tem de fato de valor real está sendo muito discutido, né? Eles falam, o próprio Brooklyn Nets, tem até rumores de que o Brooklyn Nets, se conseguisse, trocaria por ele, dependendo de qual fosse o negócio, obviamente, mas a questão é que não existem mais muitos interessados, né? Eu acho que ele sempre foi, até desde o basquete colegial, um cara que era olhado um pouco com esse viés, com uma preocupação nesse sentido, né? Eu acho que eu vi uma notícia que o cara que analisou ele no draft, né? Porque o processo de draft envolve uma série de coisas, desde entrevistas com psicólogos, um monte de coisa, né? Que o cara analisou e um dos eu não vou lembrar qual foi a frase, mas uma das indicações que ele deu é que não era um cara psicologicamente confiável. Aí, enfim, já vem com essa história. Acontece o que aconteceu na temporada passada, e muito pior do que não ter conseguido arremessar aquela bola, que eu acho que é uma falha desculpável dentro de um contexto, e de talvez dar alguma declaração meio atravessada, coisa do tipo que também acontece, é o cara ficar 6 meses recusando a jogar num time. Ele é funcionário, isso não cabe. Né? E aí depois, quando um time vai lá, aposta nele, faz uma troca, ele aparentemente ele não fez o melhor que ele podia para ajudar esse time também. Então, você quer ele no seu time? Eu torço para o Houston Rockets, hein? Vamos combinar. Teoricamente, é um time que é meio difícil de piorar ele no momento. Eu não quero Ben Simmons no meu time, eu quero Ben Simmons bem longe do meu time.
O Rafa talvez Não, no eu quinto, prefiro né? o Sabonis. Não, eu prefiro o Sabonis do que o Ben Simmons. E olha que o Sabonis é quase nulo defensivamente, mas, cara, eu prefiro o Sabonis. O Sabonis pelo menos grita, ele organiza o ataque do Kings, ele segura a bola na cabeça do garrafão, faz. Cara, não, e joga, né, cara? O que você falou, o cara joga. Entra em quadra. Eu prefiro Thanasis Antetokounmpo ao Ben Simmons. Também. A energia é Bom. outra. Muito bom. Pelo menos no banco ele se movimenta mais do que o Ben Simmons. Já que nenhum dos dois entra em quadra mesmo, o Thanasis ainda entra mais, né? Mas raramente entra em quadra. Pelo menos ele tem uma energia no Que banco. isso? Cara, o Thanasis enterrou no último jogo. E combinamos, ele. Que tá rolando hoje. Deu uma enterrada. E combinamos, ele é um dos pouquíssimos jogadores da NBA a chegar muito perto de combinar para 50 pontos num jogo com o próprio irmão, num jogo que decidiu o campeonato. Só faltou ele entrar em quadro, porque os 50 pontos o Antetokounmpo bom Já fez. tinha garantido, né? Giannis fez. Boa. Bom, gente. Meus queridos, vamos para o nosso segundo grande destaque deste programa. Acho que a discussão dessa série, acho que é uma série que desperta muitos comentários. Mas vamos a uma série que Mano Mixer já previa o que ia acontecer muito bem no episódio passado, e aconteceu o que foi previsto. O Hawks foi também né, congelado, ou melhor, né? O Hawks foi derretido pela chama de Miami. O Ice Trae, né? O Trae Young foi anulado pela poderosíssima defesa do Heat. Acho que é um outro time que eu já desde a off-season falava, cara, esse Heat vai dar trabalho. É um time que eu gosto muito de ver jogar, inclusive. Apesar de ser um time meio... Fazendo as analogias futebolísticas aqui do Mano Mixel, parece o time do Abel Ferreira um pouco mais seguro, um pouco mais defensivo, um pouco mais cauteloso, né? Mas é um time que, na minha visão, vem muito forte e mostrou isso. Tudo bem que o Hawks também, como o Mano Mixel trouxe aí no episódio passado, um time bem preguiçoso, parecia estar se arrastando aí nessas séries, quase foi eliminado aí pelo Cavs, mas queria ouvir vocês para falar um pouquinho dessa série. 4-1 para o Heat, Hawks eliminado. O Heat agora espera só confirmar aqui o vencedor de Sixers e Raptors. Eu acho que essa série não foi muito além do que a gente estava imaginando, né? A única coisa que a gente achava é que ia ser uma varrida, igual foi no Celtics e Nets, mas o Atlanta conseguiu aquela vitória para diminuir a diferença. Mas, cara, a defesa do Heat simplesmente anulou o Trae Young lá e o esquema ofensivo do Hawks. Tava pegando só algumas estatísticas aqui do Trae Young contra os 5 jogos do Heat, foram 15 pontos por jogo, 6 assistências, 6 turnovers, 18% de aproveitamento de 3 pontos. Pô, cara, o jogador que você espera que um dia provavelmente bata o recorde de 3 pontos, né, de bola de 3 pontos do Stephen Curry, ter esse aproveitamento de 3 pontos, né, de 18%, um plus-minus de menos 58%. Então, assim, dá para ver que o trabalho que o Miami fez em cima dele, né? Ele não conseguiu jogar do jeito que ele queria. E realmente, pô, foi um time preguiçoso a temporada inteira e agora não foi diferente, né? Eu acho que a surpresa dessa série talvez tenha sido de fato eles ganharem um jogo. É um time, eu já falei no programa passado, né? Eu acho preguiçoso, não gosto desse time. Acho que, na linha da questão da mentalidade, é um time que não tem uma mentalidade de time campeão. Depende demais do Trae Young. O Trae Young não foi bom, né? O Gabs trouxe os números aí. Eu destacaria que ainda houve um desequilíbrio nesses números. Quando a gente fala de 15 pontos, 15 pontos, né? Não é tão pouco assim. Para o Trae Young é pouco, né? Porque a média dele é quase lá nos 30. Mas você fala, pô, beleza, mas ele teve 2 jogos que sequer ele fez 2 dígitos de pontos.
Jogo 1 e jogo 4 ele fez respectivamente 8 e 9 pontos, e o jogo 5, que era o jogo que podia decretar a eliminação do time dele, fez 11 pontos. Fez um duplo-duplo na série inteira. Pouco e, enfim, deu óbvio. Não posso dizer que eu sinto por esse time. A expectativa Perdão, vai lá, Manu, que te cortei. Não, porque eu não sinto. Eu só lamento porque eu acho que tinha time que merecia estar mais nesse playoff, ainda que fosse perder de 4-0, de 4-1, o que fosse, porque eu não acho que quem chegasse aqui vindo do play-in, seja lá quem fosse, se não fosse o Hawks, ia ter de verdade chances de bater de frente com o Heat, que acho que é um time bem melhor, mas preferia qualquer uma das outras opções. O Cavs nessa chave aí seria muito mais merecido do que o Hawks, né? Um prêmio até o próprio Cavs, né? Pelos garotos lá, enfim, temporada. Acho que o único destaque positivo que eu trago assim do Hawks nessa série é o DeAndre Hunter. A gente já tinha DeAndre Hunter, aliás. Eu já tinha falado dele no episódio passado. Acho que além de um ótimo defensor que melhorou a defesa desse Hawks durante a temporada regular, ele foi o líder de pontos nessa série pro time do Hawks. Esse sim, mano, Mix. Eu queria no meu Kingzão, porque é novo. Cara, acho que é um jogador bem completo dos dois lados da quadra, um ótimo defensor, um ótimo pontuador, tem um casezinho de basquete muito bom. E do lado do Heat, a surpresa, né? O ressurgindo das cinzas, Vitor Oladipo no jogo 5, ressurgindo bizarramente e decidindo o jogo para o Miami Heat. O Oladipo que passou aí, depois saiu do Pacers por vários problemas de lesão e rodou um pouco a NBA nesse período. Cara, ressurgindo no Heat, sendo decisivo, é um jogador jovem ainda. Se o Heat conseguir recuperar esse cara, é uma belíssima aquisição para o Heat nessa temporada. Acho que vocês resumiram bem, deu favorito com uma defesa excelente. Vou de novo aqui, o Heat limitou o Hawks a menos de 100 pontos em quase todos os jogos. Então, para a gente ter uma ideia, né, vocês mesmos falaram, o principal jogador do Hawks não pontuou direito nessa série. E eu acho que fica de novo a lição para o Hawks, para o Nate McMillan. E acho que é uma lição para o Dallas Mavericks também. Enquanto o Trae Young não souber defender, esse time não vai longe. O Trae Young é nulo na defesa. Eles precisam achar alguma forma de proteger o Trae Young e isolar ele da defesa, né? Eles jogam com 4 jogadores. Marcar com 4, né? Exato, é difícil. Hoje, né, Gabriel, você pegar hoje numa NBA tão rigidamente defensiva, é muito difícil você marcar com 4, cara. É o mesmo problema que muitas vezes o Dallas sofria. Essa temporada tá diferente, porque o Doncic também defensivamente não é um jogador bom. E a gente vê que o Dallas melhora quando o Porzingis sai do time e é trocado para o Wizards, que também não era um bom defensor. Então, quando você pegava o quinteto do Dallas com o Porzingis e o Doncic, você defendia com 3 quase, né? Agora, quando o Porzingis sai, o Jason Kidd muda um pouco o time do Dallas, você tá defendendo com 5, até porque o Doncic parece que acordou um pouco para a defesa, mas enquanto o Hawks não acordar e o Trae Young não acordar para essa deficiência dele, cara, esse time não vai longe, e esse time não é ruim, ele tem ótimos jogadores e ótimos jogadores novos, mas de novo, não vai chegar longe enquanto não tiver um esquema defensivo, na minha opinião, melhor. Vai ser engolido, vai ser um time, né, que, de novo, vai depender do Young demais de fazer 40 pontos, 50 pontos, 300 bolas de 3 no jogo, arremessar do logo, e assim por diante. E no dia que isso não acontecer, vai perder. E acho que dois destaques a mais aqui, né? Para um cara que é famoso por ser provocador, como
como alugaram um prédio de 20 andares na cabeça dele e ele não conseguiu mentalmente render. No jogo 5 teve assim, alguns momentos que chegavam a ser engraçados. Teve uma bola que ele arremessou lá da zona morta que ele meteu na lateral da tabela, pô. Brincadeira, Foi, né? eu vi isso aí. Um cara, de novo, que é supostamente um exímio arremessador. Supostamente não, é um exímio arremessador de 3 pontos. E para comparar com o que a gente falou, apesar da varrida do Nets, o Rafa trouxe a informação, né? 18 pontos de diferença, segunda menor diferença da história numa série com varrida. Eu fiz a conta aqui de cabeça, e eu posso ter errado, então me perdoem se eu estiver errado, mas nos 5 jogos que não foram uma varrida, o Hawks ficou 60 pontos para trás. Assim, considerando que ele ganhou um jogo para bater um pouco esse saldo, tudo bem, ganhou por um pontinho só, para os outros jogos sobraram 15 pontos para trás para cada jogo. Em média, ele tomou 15 pontos. 15 pontos é 2 dias de diferença, não passa nem perto de ganhar na maioria das vezes. Então, olha os menos 58 do plus-minus do Trey aí. Olha aí, né? Achamos. O Hawks só teve 2 jogos que ele passou da casa dos 100 pontos, cara. Foi o jogo 3 que ele ganhou e o jogo 4 que ele perdeu. Os outros jogos todos ele foi limitado, o time foi limitado a menos de 100 pontos. É muito, muito preocupante, assim. Muito bem, meus Só queridos. um último Diga, Gabs. comentário dessa série. Você vê que terminou aqui 97-94 pro Heat, né? 3 pontos de diferença. O que se esperava da última bola lá no último segundo é chegar a bola na mão do Trey para ele fazer uma bola de 3 pontos e empatar. Cara, eles não conseguiram ter uma saída de bola direito. Você vê o lance do jogo, o árbitro do lado contando 5 segundos lá, acho que eles tá chegando no quarto segundo, não lembro quem foi cobrar o fundo bola, pô, jogou de qualquer jeito, o Trey nem conseguiu aparecer para pegar, cara. Como que foi a marcação em cima dele, cara? Assim, mais um ponto para destacar desse final de jogo também. Perfeito, Gabi. Muito bem. E para finalizarmos aqui um pouco esse nosso episódio, passar por aquilo que mais brilhou, acho que os nossos olhos, acho que na semana passada a gente dava como certa classificação dos Sixers, né? Eles abriram 3-0 e nunca na história da NBA alguém virou uma série perdendo por 3-0, mas o Raptors não só reagiu em Toronto, vencendo o jogo 4, mas também venceu o jogo 5 na Filadélfia. A gente sabe que o Sixers está com o Embiid com problemas no seu polegar, né? Já detectada essa lesão e deveria passar por cirurgia, não vai passar para não perder o restante aí dos playoffs. Mas, por outro lado, a gente tem aí peças fundamentais desse time, como principalmente o James Harden, não rendendo aquilo que se esperava, e um Raptors que reacende, e mesmo não tendo também uma das suas principais estrelas hoje, que é o Scott Barnes, né? O calouro do ano, ganhou o prêmio de calouro do ano. O Raptors também não teve. Então, acho que E o o Van que Vliet também tá esperar... fora, né? O Van Vliet está fora também, bem lembrado. O que esperar dessa série, meus amigos? Continuo achando que dá Sixers, porém com todos os sinais de que não tem condições de ir muito mais longe. E um comentário, você falou, putz, o Harden não tá rendendo o que se esperava dele, né? O Harden acho que tem que ficar esperto, porque já faz 2 temporadas que ele não vem rendendo o que se espera dele, sendo bonzinho com ele, tá? 3 porque a última no Rockets não foi boa também. Até quando o que a gente espera do Harden vai ser aquilo que ele fez lá atrás por 2 temporadas que de fato ele foi brilhante com o Houston? Daqui a pouco ele vai... Assim, eu já começo a me questionar se aquela história de botar ele entre os 75 maiores da história faz sentido. Né? Concordo. Justo. Só uma correção, o Scott Barnes voltou no último jogo, tá? E fez 12 pontos em 41 minutos praticamente jogados. Então só o Van Vliet tá fora agora, né? Só. Eu acho que começou a voltar e o Toronto ressurgindo a voltar o que a gente esperava, né? Aquela defesa mais que afoba a galera, né? Não afoba, mas pressiona muito, né? Uma defesa que pressiona, que força muito turnovers.
no outro time, que não é uma coisa que você espera muito do Sixers, não cometia, tá cometendo. E o James Harden, nos 2 primeiros jogos, a gente até tinha comentado, né, ele não estava precisando ser aquele exímio pontuador, porque ele estava distribuindo, e os coadjuvantes ali, o Tyrese Maxey e o Tobias Harris, estava jogando bem. O Maxey fazendo acho que 38 pontos, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, não foi consistente a série inteira, não é todo dia que eles estão nesse nível de performance, né? Então, acaba tendo uma pressão muito grande você espera muito de James Harden, que é um dos All-Stars lá de Filadélfia, né? Então, você coloca uma pressão muito grande e, como o Mano Mixon trouxe, pô, não tá vindo, não tá entregando. O Toronto agora volta com o jogo 6 para jogar em casa. Imagino que tenha chances de empatar, mas concordo também que eu acho que dá Sixers, mas pô, se chegar contra o Heat, acho que não passa. Não vai mais longe. Eu não sei se dá Sixers, não. Eu sei que o caminho é difícil, sei que a gente ainda tem, É né, difícil. tem um jogo em Filadélfia que é o jogo 7. O jogo 6 é em Toronto. Vale lembrar, o Thybulle não joga em Toronto por não estar vacinado. Então, eu acho que é um jogo difícil. Você vê que o Embiid caiu de produção, muito provavelmente por conta da lesão. O Raptors não estava dando conta de marcar o Embiid, agora não só está conseguindo marcar ele, mas está conseguindo anular bem a força ofensiva do Sixers. O Sixers foi limitado a 88 pontos jogando em casa, cara. Em casa, no último jogo. Então, assim, foi uma derrota bem expressiva, né, pro time de Filadélfia. E eu acho que vale abrir o olho. A gente já conhece o Doc Rivers de outros carnavais, anos passados aí, temporadas passadas dele. O próprio ano passado mesmo, na série contra o Hawks, né? Todo mundo dava o Sixers como favorito contra o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks foi lá e passou por cima do Sixers. Você E, começa a ter alguma coisa errada quando um time ele é atropelado pelo Atlanta Hawks. Você fala assim, então, assim, tem um histórico que não é muito bom. Eu já tinha tido um histórico com o Clippers lá 2 temporadas atrás também ruim. Então, acho que vale ficar atento, porque não é normal, na minha visão, o jeito como as coisas estão acontecendo. Já Eu acho que faz basicamente 3 jogos que o Toronto tá sendo superior aí. O terceiro jogo que o Sixers ganhou, ele passou na frente, acho que na metade do último quarto, e conseguiu ganhar na bola de 3 no último segundo do Embiid, né? Mas o Toronto também tinha jogado bem melhor nesse jogo. E aí os últimos 2 jogos com a vitória. Então, realmente, tem que abrir o olho. concordo que tem que abrir um bom sinal de alerta aqui. Muito bem, para ninguém dizer aqui que a gente é clubista, que a gente não falou de nenhuma série do lado oeste das conferências, né? Falamos só do leste aqui. A única série do leste que a gente não falou foi a série que está tendo o jogo 5 agora. Milwaukee Bucks lidera a série por 3-1. Provavelmente encerra hoje, porque faltam 4 minutos para acabar o jogo. São praticamente aqui 18 pontos de diferença, né, que o Bucks já levou. Mas falando rapidamente aqui do leste, eu acho que tem 2 séries aqui, o oeste, desculpa, 2 não, tem 3 séries muito equilibradas. Ontem o Suns ganhou um jogo dificílimo em casa contra o Pelicans. O Pelicans, para mim, está surpreendendo bizarramente. Para mim, é a equipe mais surpresa desses playoffs de todos. O Brandon Ingram parece que baixou o Kobe Bryant nele. Tá jogando muita bola e dando trabalho para esse time do Suns, que está sem o Devin Booker e provavelmente vai ficar sem o Devin Booker até o final da série. Mas eu queria falar rapidamente, de 2 séries específicas que também estão 3-2. A primeira, Dallas e Utah, com a volta do Tesouro. Queria que um de vocês comentasse. E a segunda, bem rapidamente também, o confronto Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves, 3-2, Jamoran fazendo game winner no último jogo e calando a boca do Karl Anthony Towns. Chupa, Karl Anthony Towns. O Morango calou
apesar que o jogo foi em Memphis, mas calou o time do Minnesota. Queria ouvi-los. Rapidamente, acho que, primeiro, Grizzlies esperava um pouco mais de facilidade, apesar do Minnesota estar se provando de fato um adversário complicado. Acho que leva a sério, acho que vai ganhar, vai confirmar o favoritismo, mas sofreu bastante e eu questiono se é um time que tem poder de fogo para ir muito longe. Eu não acho que esse time aqui tem bola e maturidade e tudo mais para ganhar nem de Golden State, nem de Phoenix Suns, na minha opinião. Mas tudo pode acontecer. Você queria o Suns e Pelicans, não precisa falar, né? Você já deu uma pincelada aí. Pode falar, mano. Isso aqui é um ambiente livre e colaborativo. Eu acho que o Suns está sofrendo de fato porque o Pelicans está sendo surpreendente, porque o Suns está sem o seu principal jogador e também decaiu um pouco, né? Mas vejo mais possibilidade do Suns se reabilitar, com o Booker voltando e ainda, apesar de tudo, a gente tem Chris Paul que raramente não joga bem, enfim. E tivemos aqui até um evento, na minha opinião, um pouco inusitado no último jogo. Se eu não me engano, o Michael Bridges fez 31 pontos, que é totalmente não Michael Bridges. A tartaruga Mas, ninja, como eu gosto de chamar. mas É de muito fato, igual. acho que é uma série que eu acho que o Pelican já deu a cota de surpresa dele aqui. Acho que o Suns pode fechar até no 4-2 aqui. E Dallas e Utah, para mim, da Dallas, acho que não vai ter muito susto. Acho que talvez feche no jogo 4 também, que assim, muito susto. Uma série que tá 3-2, obviamente ela tá acirrada. Mas o Utah perdeu a chance de abrir uma vantagem definitiva enquanto o Luka O Doncic estava. Doncic não tava. Agora a gente tem Doncic que voltou bem, como se não tivesse parado. E tem Brunson também jogando como se fosse o Doncic. Tem dois Doncic no Dallas. Aí começa a ficar meio complicado. E eu diria que se tem um time que, na minha opinião, pode ameaçar de fato, Suns e Golden State, para mim é mais o Dallas do que o Grizzlies. Eu acho que esse Dallas é mais perigoso que o Grizzlies em playoff. Tá crescendo esse time. O Grizzlies está oscilando. Bom ponto. Concordo. Acho que o Bom Grizzlies ponto. vai ter um desafio gigante contra o Golden State se passar pelo Minnesota. Ano passado, vale lembrar, o Grizzlies tirou o Golden State dos playoffs, vencendo o Golden State no play-in, no segundo jogo do play-in. O Golden State jogando em casa, perdeu para o Memphis Grizzlies e foi eliminado. Mas eu acho que é Essa outro temporada também ano. levou bastante vantagem sobre o Golden State, né, durante a temporada regular. Mas ainda assim, eu acho que o Sim. Golden State é mais forte. Tem o fator Fala experiência aí, ali também, né, no Gabs. Golden State, né? Que acho que conta bastante. Só a atualização do Adrian Wojnarowski do ESPN, né? O Devin Booker pode voltar mais cedo do que o esperado, voltando possivelmente no jogo 6 ou 7 dessa série já. Igualzinho 7 Ben acho que Simmons. não. Se foi igual o Ben Simmons, mas acho que o Booker entraria. Não sei, eu acho que Com certeza. não vai para um jogo 7. Inicialmente ele entra como fora do jogo 6, mas há chance. Eu também não Mas acho que vá para um jogo 7. eu não acho que vai também, não. Mas que o Pelicans demonstrou uma garra e acho que tá de Ninguém esperava, né? parabéns. Tá de E parabéns. de novo, né? Sem Zion, tem Exatamente. seu melhor jogador fora. Time A gente fala muito, vai ficar esperto no game. a gente fala muito de Suns sem Fala aí, Booker, mano. mas às vezes a gente esquece de falar de Pelicans sem Zion. É verdade. Isso é verdade. E eles se adaptaram a O- jogar sem o Zion a temporada inteira, né? Essa talvez seja a Adaptou. vantagem, aspas. Apesar de eu achar que o Zion é mais imprescindível para eles, que tem menos talentos, do que para o Suns, que tem outros jogadores capazes de render em altíssimo nível. Justo. Mas o que tá matando para mim o Suns um pouco, até falando um pouco dessa série, já que a gente comentou, é que tá muito fácil, na minha visão, marcar o Phoenix Suns, cara. Porque o Phoenix Suns no ataque, ele meio que tem uma jogada só, assim, é a bola na mão do Chris Paul, e aí o Chris Paul consegue às vezes inventar várias coisas,
mas é uma jogada meio que batida, digamos assim, né? Quando você tem o Booker em quadra, você tem mais armas, você tem mais repertório para o time. E ontem esse cara foi o Mikal Bridges, que, né, foi muito bem. Mas eu sinto falta no Suns até hoje, desde do ano passado, de explorar mais o Ayton, do Ayton ser um cara que seja mais dominante mesmo no ataque, não só para pegar rebotes. Vários momentos ali eu vejo que ele acaba num pick and roll, numa determinada bola, ficando mais solto e o Suns não consegue fazer essa bola chegar nele de forma rápida, precisa e assim por diante. Então eu acho que falta ao Monty Williams um pouco, né, dar repertório para esse time do Suns no momento em que ele não tem as principais peças dele. Acho que ele soube fazer isso, né? Conseguiu se sustentar muito com isso na temporada regular, mas agora playoff, cara. Playoff todo mundo se estuda, todo mundo sabe como que você joga, todo mundo sabe quais são suas armas e se não tiver repertório não vai não. O Isso. Suns, ele é Hoje um que eu acho que time... a gente Vai teve lá. Você pega algumas jogadas do Bridges, né, do último jogo. Você tem algumas das jogadas com, tipo, achando ele ali, fazendo, mas sem o Chris Paul tá na bola. Às vezes o Chris Paul tava no banco, né, obviamente, mas às vezes estava também, alguém por algum motivo estava levando a bola e conseguiu achar o Mikal Bridges ali, fazer jogadas, mas sem a dependência do Chris Paul. Mas ainda assim, concorda, tem uma dependência muito do Chris Paul fazendo os malabarismos que ele faz, que ele consegue achar, né? Eu acho que o Suns, ele é um time muito correto, né? Ele faz tudo bem. Ele tem 5 bons jogadores, tem bons reservas também. A defesa bem montada, funciona bem. Um ataque bom. Um armador que é o... Se você pegar um livro, se pegar no dicionário armador, tem uma foto do Chris Paul lá, porque ele é o armador clássico. Não é igual um Curry da vida, que é um armador totalmente diferente do que o basquete geralmente prega. Não sei nem se dá para chamar de armador direito, apesar de armar também, mas enfim, é o armador clássico do livro. Mas de fato é um time que não é um time extremamente criativo, que inventa coisas muito diferentes. Talvez o Booker seja o jogador que tem mais essa característica, e até por isso que sente muito a falta dele. Muito bem, meus amigos. Falamos bastante dessa segunda semana de playoffs. Hoje provavelmente teremos. Já acabou, será? 1 minuto e 40 para acabar. 21 pontos de liderança. Então o Bucks já se classificando aqui, vencendo o Chicago Bulls por 4-1 na melhor de 7. E temos daqui a 10 minutinhos aí Golden State Warriors contra o Denver Nuggets. O jogo é em São Francisco. Provavelmente também teremos aí o 4-1 né, do Golden State. O time vem muito embalado, joga dentro de casa. Ou seja, teremos aí mais 2 classificados. O primeiro classificado da Conferência Oeste para a segunda rodada, ou famosa semifinais de conferência. O Meus amigos, Warriors, ele entra com o quinteto da morte atual, né, 2.0 aí, ou quarteto, vamos dizer. O quarteto, né, que o Curry entra como titular de novo. E aí você tem os 3 armadores ali, arremessadores, né, com Klay Thompson e Poole, Green e o Andrew Wiggins também, então tá vindo com todas as armas aí. Perfeito. Meus amigos, destaques finais deste episódio? Temos ou já falamos demais? Falamos muito, mas só digo aqui, ansioso pelas semifinais, especialmente Bucks e Celtics. E Boston. Vai ter um jogar. Vai ser um puta no jogo mesmo. Dois times com o potencial de serem campeões da NBA. Fato. Total. Concordo, total. Acho que só destaque final, para quem não segue a gente ainda no Twitter, a gente está começando a movimentar um pouco mais o Twitter lá agora também, além do Instagram. Só dar um segue na nossa conta do Twitter, @podcast de 3. A gente não, né, Gabriel? Não seja modesto. Você está gente, bombando Gabriel. no Twitter do Ed 3, entendeu? Movimentando a nova rede do Elon Musk. Fala né? muito do Elon Musk, exatamente.
Pô, você não quer comprar uma rede social? Fala com o Elon Musk. Fala com o Elon Musk, tranquilo. Bom, é isso, meus amigos. Este foi mais um episódio do Ed 3. Fiquem bem, ansiosos, como o Mano Mixel bem comentou, para essa série Celtics e Bucks. Jogaço. Séries A, tenho certeza que serão jogos eletrizantes. Fiquem atentos e semana que vem a gente tá de volta para comentar mais uma vez o que de melhor aconteceu nessa próxima semana de playoffs, porque aqui na temporada regular a gente deu umas falhas, sim, mas no playoff o negócio é bruto. Ninguém falha aqui. Final vai ser um por jogo. Fora a final que é Olha. um por jogo, né? Exatamente. Aquela madrugadona. Gravando às 1h da manhã, 2h da manhã. Pra soltar a muscula, né? Outro dia acordar como? Tranquilo. Valeu, galera. Grande abraço, fiquem bem e segue nós. Valeu! Valeu, abraço.